Prezados alunos, salve, salve! Grande prazer conversar com vocês. E nosso assunto da aula de hoje é o realismo. Sobre esse assunto, é importante você se atentar sobre o contexto, né? O realismo ele não surge do nada, mas em meados do século XIX, a partir da confluência de alguns elementos filosóficos, de algumas linhas político-filosóficas. Entre elas, o positivismo, do Augusto Comte, em que a verdade precisa ser comprovada. O determinismo do Hippolyte Taine, né, que vai dizer que, na verdade, o homem ele é fruto, resultado do meio. O evolucionismo, né, de Darwin e Lamarck, que vai dizer que estamos constantemente nos adaptando e evoluindo. E, por fim, o socialismo, né, de Marx e Engels, em que a gente percebe que, pela primeira vez, o homem comum, o homem burguês, é colocado em destaque, e não apenas aquele que detém o capital. Sobre as principais características desse movimento literário, temos a objetividade, a impessoalidade, a racionalidade, e por isso a gente percebe que, na verdade, o texto realista é um texto mais crítico, em que a evasão do eu lá do romantismo é deixada de lado, a questão da afetividade, das emoções, às vezes até que triviais e superficiais, são deixadas de lado para um texto mais aguçado, um texto mais crítico. Um detalhe é a questão da contemporaneidade. Esses autores, eles relatam aquilo que eles vivem, eles estão inseridos naquele contexto. Por isso a gente percebe essa carga crítica tão em evidência. Se eu fosse fazer uma distinção entre realismo e naturalismo, vocês hoje já sabem que o naturalismo, na verdade, é uma espécie de continuidade do realismo, né? Mas eu utilizaria duas palavras para poder destacar, né, a diferença entre esses dois movimentos literários. Que o realismo, na verdade, é o homem em sociedade, e o naturalismo seria o homem na sociedade. Parece frases sinônimas, mas na verdade tem uma distinção aí, mesmo que mínima, mais importante. Enquanto o realismo analisa o homem entre seus pares sociais, o naturalismo enxerga o ser humano enquanto animal, enquanto bicho, enquanto uma peça, enquanto uma coisa. Então essa seria a diferença básica entre esses dois movimentos. Principais autores: Machado de Assis, né, para o realismo é nosso autor mais especial. Ele apresenta como características uma linguagem mais culta, erudita, né, rebuscada, uma linguagem acadêmica. Em vários momentos, por ser um autor mais culto e transitar entre várias áreas, filosofia, religião, política e a própria literatura, a gente percebe a intertextualidade. Os personagens são complexos, são personagens redondos, humanizados, com características bem humanas. Não são aqueles personagens tipificados da época romântica. E, inclusive, alguns deles normalmente apresentam o que a gente chama de digressão. O que seria essa digressão? É esse momento de fluxo de consciência em que os personagens pensam, rememoram algo do passado. Principais obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. No próximo momento, quero gravar um vídeo sobre cada um desses livros. Sobre o naturalismo, o nosso principal autor é o Aloysio Azevedo, com o livro O Cortiço. Vocês vão perceber que existem inúmeras características realistas nessa obra. A questão da objetividade, da criticidade, enfim, um texto aguçado, né, marcado por aquelas linhas filosóficas todas. Mas a principal diferença do Cortiço para os demais livros realistas, que por isso que esse livro é tão importante para o naturalismo, é que é uma obra em que os personagens eles são metamorfoseados. Os personagens aqui nessa obra não são apresentados como homens e mulheres, mas como bichos, como coisas. Foi um prazer conversar com vocês. Continuamos a nossa aula logo mais. Um abraço.